Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre algo incrível. O motorista da princesa Diana finalmente quebrou o silêncio e ele contou coisas que deixaram o mundo surpreso. Fique com a gente até o final e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. No dia 31 de agosto de 1997, o mundo parou diante de uma notícia que ninguém queria acreditar. A princesa Diana, conhecida como a Princesa do Povo, havia falecido em um trágico acidente de carro em Paris. Desde o início de sua vida pública, Diana conquistou corações por sua simpatia, dedicação a causas sociais e uma maneira única de se conectar com as pessoas. Sua morte repentina deixou milhões em luto e transformou a comoção em uma dor coletiva que atravessou fronteiras. Famílias, fãs e admiradores se uniram em vigílias e homenagens, tentando de alguma forma lidar com a perda de alguém que parecia estar sempre perto, mesmo sem conhecer pessoalmente. Entre os que sentiram a perda de forma mais intensa estava Colin T., motorista e confidente da princesa. Colin não era apenas o motorista responsável por conduzir Diana aos compromissos reais e eventos privados, mas também uma presença constante em sua vida pessoal. Ele conhecia detalhes íntimos do cotidiano da princesa, sabia de seus medos, suas alegrias e suas preocupações mais profundas. Por anos, manteve-se discreto, guardando histórias que poderiam revelar facetas desconhecidas da vida da princesa. O acidente, no entanto, mudou tudo e o colocou em um papel inesperado. Testemunha de uma tragédia que chocou o mundo. Nos dias e semanas após o acidente, a atenção da mídia sobre os detalhes do ocorrido era intensa e implacável. Rumores, especulações e teorias começaram a circular, muitas vezes distorcendo os fatos. Colin, ciente do impacto que qualquer palavra sua poderia ter, escolheu permanecer em silêncio. O motivo de seu silêncio, como ele revelou anos depois, estava ligado ao respeito à privacidade de Diana e à necessidade de lidar com seu próprio trauma. Ele precisava compreender o que aconteceu antes de se sentir pronto para falar, e também proteger a memória da princesa de interpretações erradas. O acidente não foi apenas uma tragédia pessoal para aqueles próximos a Diana, mas um evento que mostrou a vulnerabilidade de figuras públicas diante da pressão constante da mídia. A forma como o mundo reagiu ao luto e à dor revelou a profunda conexão que muitas pessoas sentiam com Diana, uma mulher que, mesmo pertencendo à realeza, parecia acessível, humana e genuína. Colin observou tudo isso de perto, consciente de que a perda de sua amiga era ao mesmo tempo privada e pública, pessoal e coletiva. Este capítulo inicial serve como ponto de partida para entender não apenas o impacto da morte de Diana, mas também a perspectiva única de alguém que estava constantemente ao seu lado. Colin guardava memórias e experiências que poucos conheciam, e sua decisão de finalmente quebrar o silêncio abriu portas para um relato humano e verdadeiro sobre aquela noite fatídica. Enquanto o mundo ainda tentava compreender a magnitude da perda, ele se preparava para compartilhar sua versão dos acontecimentos, oferecendo uma visão que ia além das manchetes e especulações. A história de Colin começa exatamente no momento em que ele recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. E a narrativa se aproxima do instante crítico em que ele percebeu que nada seria como antes. É nessa linha tênue entre choque e lembrança que o próximo capítulo mergulha, explorando sua experiência pessoal na noite do acidente e os sentimentos que o acompanharam nos momentos mais difíceis. Colin T. recebeu a notícia da morte de Diana enquanto estava em casa. A ligação chegou de forma inesperada e trazendo consigo um choque imediato que pareceu paralisar seu corpo e sua mente. Ao ouvir que sua amiga e confidente havia falecido em um acidente de carro em Paris, ele sentiu uma mistura de tristeza profunda e incredulidade. O coração parecia apertado, como se cada batida lembrasse a intensidade do laço que compartilhava com a princesa. Ele sabia que parte de sua vida havia mudado para sempre. O sentimento de responsabilidade surgiu de forma quase automática.
Ele se lembrava de cada detalhe das rotinas de Diana, dos trajetos que percorria, das pessoas que a acompanhavam. Um peso de culpa silenciosa o acompanhou nos primeiros momentos, como se ele pudesse ter feito algo para evitar a tragédia. A dor era misturada com confusão, era impossível processar rapidamente a notícia de que alguém tão presente em sua vida havia partido tão abruptamente. O acidente aconteceu no túnel da Ponte da Alma, em Paris, um local que rapidamente se tornou símbolo de uma perda que parecia surreal. Diana estava acompanhada de Dodi Fayed, seu parceiro na época, e de outros 2 homens. Henry Paul, motorista do hotel, e Trevor Rhys Jones, segurança que sobreviveu com ferimentos graves. O carro seguia em alta velocidade, tentando escapar da perseguição de paparazzis, quando perdeu o controle. A tragédia se desenrolou em segundos, mas o impacto reverberou no mundo inteiro. Colin recordava mentalmente a sequência de eventos enquanto tentava lidar com a notícia. Imagens de sirenes, notícias urgentes, vozes preocupadas, tudo se misturando em sua mente. A confusão e o choque não diminuíam, e ele percebeu que a dimensão do ocorrido só cresceria à medida que o mundo reagisse. A perda não era apenas pessoal, mas também pública, e a pressão de lidar com isso, mesmo à distância, aumentava seu sofrimento. Apesar do turbilhão de emoções, Colin sentiu a necessidade de permanecer firme, de processar tudo com calma antes de se expor. Ele sabia que os detalhes que compartilharia poderiam ajudar a esclarecer a história, mas também precisava proteger a memória da princesa. Cada lembrança de Diana, cada sorriso e gesto de carinho agora carregavam uma intensidade maior, e ele compreendeu que seu papel de confidente não terminaria com a morte dela. O que começou como um momento de choque pessoal, rapidamente se transformou em uma jornada emocional complexa. Colin sabia que precisava organizar seus pensamentos, entender o acidente e a sequência de eventos para depois conseguir contar a história. Os sentimentos de culpa, tristeza e incredulidade permaneceram, mas também havia a determinação de não deixar que a memória de Diana fosse distorcida ou esquecida. A noite avançava, e Colin refletia sobre como tudo havia acontecido tão rápido e como em questão de minutos a vida de todos os envolvidos mudara drasticamente. Ele ainda não sabia exatamente como enfrentaria os dias seguintes, mas algo dentro dele indicava que a história de Diana precisava ser contada de forma fiel. E assim, o relato de Colin se prepara para revelar os detalhes mais íntimos do acidente e das horas posteriores, mergulhando no que ninguém havia ouvido até então. O funeral da princesa Diana aconteceu em 6 de setembro de 1997, na Abadia de Westminster, em Londres, e se tornou um evento que marcou toda uma geração. Milhares de pessoas se reuniram nas ruas da cidade para acompanhar a cerimônia e prestar suas últimas homenagens. Entre os presentes estavam membros da família real, incluindo o príncipe Charles, ex-marido de Diana, e os filhos do casal, príncipes William e Harry, ainda jovens, que enfrentavam a perda da mãe em público. Também compareceram Lord Spencer, irmão de Diana, amigos próximos e representantes de diversas organizações beneficentes com as quais a princesa colaborava. O funeral foi transmitido ao vivo, chegando a uma audiência sem precedentes. Estima-se que 32,1 milhões de pessoas assistiram à cerimônia apenas no Reino Unido, enquanto cerca de 50 milhões acompanharam nos Estados Unidos. A transmissão alcançou mais de 200 países, mostrando a dimensão do impacto de sua morte. Pessoas de diferentes culturas e nacionalidades se uniram em solidariedade, emocionadas pela história de vida de Diana e pelo modo como ela havia tocado tantas vidas. A princesa, mesmo após sua morte, continuava sendo uma figura capaz de mobilizar o mundo inteiro. Um dos momentos mais marcantes da cerimônia foi a performance de Elton John. Ele cantou uma versão adaptada de Candle in the Wind, originalmente dedicada a Marilyn Monroe, agora em homenagem a Diana. A emoção foi tão intensa que muitas pessoas presentes e telespectadores choraram diante das imagens transmitidas. A performance não apenas homenageou a vida da princesa, mas também gerou um impacto duradouro.
Os direitos da música foram revertidos para instituições de caridade, arrecadando milhões de dólares para organizações que Diana apoiava. Durante o funeral, ficou evidente como Diana havia construído uma ligação profunda com o público. Sua empatia, preocupação com causas sociais e maneira de se aproximar das pessoas comuns fizeram com que sua morte fosse sentida como uma perda pessoal por milhões, mesmo por aqueles que nunca a conheceram pessoalmente. Lord Spencer e outros familiares fizeram discursos emocionados, lembrando sua coragem, generosidade e dedicação às causas humanitárias. O cortejo fúnebre e a cerimônia refletiam não apenas a tristeza pela morte da princesa, mas também o reconhecimento da sua influência positiva. Os detalhes do evento, desde as flores carregadas no caixão até a disposição das homenagens, mostravam respeito e amor por sua memória. A sensação de luto coletivo, misturada com a celebração de sua vida, criou um momento histórico, uma espécie de marco cultural que seria lembrado por décadas. Enquanto o mundo lamentava, Colin Chi, como alguém que havia convivido de perto com Diana, sentia a profundidade da perda de forma ainda mais intensa. Para ele, cada tributo, cada olhar emocionado nas ruas, cada lágrima coletiva reforçava a importância de Diana não apenas como princesa, mas como amiga e confidente. A cerimônia, embora finalizasse simbolicamente a vida pública da princesa, deixava claro que sua história continuaria viva nos corações de todos que a conheceram e daqueles que foram tocados por sua presença. O funeral representou um encerramento oficial, mas ao mesmo tempo abriu caminho para questões e mistérios que continuariam a ser debatidos. A tristeza global e a atenção midiática intensa criaram um terreno fértil para investigações e especulações que se estenderiam por anos. É neste ponto que o próximo capítulo entra, revelando como as investigações oficiais e as teorias de conspiração se desenrolaram, buscando respostas para a tragédia que abalou o mundo. Após a morte da princesa Diana, investigações oficiais foram conduzidas tanto na França quanto no Reino Unido para esclarecer as circunstâncias do acidente. A primeira análise aconteceu na França em 1999, onde autoridades concluíram que a tragédia aconteceu devido à perda de controle do carro causada pela alta velocidade e pela tentativa de escapar de fotógrafos que perseguiram o veículo. Outro fator importante foi a falha do cinto de segurança de Diana, que contribuiu para a gravidade dos ferimentos. Essa investigação buscou reunir fatos precisos e imparciais, tentando separar a realidade das especulações que surgiam rapidamente na mídia. Anos depois, em 2008, o Reino Unido realizou uma investigação própria. Novamente, a conclusão oficial apontou que o acidente foi o resultado da combinação de alta velocidade, imprudência ao volante e a presença constante dos paparazzis, sem indício de crime. Mesmo que essas análises detalhadas não apontassem imprudência, algumas pessoas continuaram a questionar a versão oficial dos fatos. Mohamed El Fayed, pai de Dodi Fayed, alegou que a morte de sua família e de Diana teria sido um assassinato planejado envolvendo membros da família real britânica. Suas declarações geraram atenção da mídia e alimentaram teorias conspiratórias que se prolongariam por anos. Entre os elementos que alimentaram suspeitas estavam notas escritas por Diana em 1993 e 1995, nas quais ela expressava temores sobre acidentes que poderiam ser arquitetados por pessoas próximas, incluindo menções indiretas ao príncipe Charles. Esses registros, embora nunca confirmando intenções criminosas, foram interpretados por alguns como possíveis sinais de alerta. Para investigar tais alegações, a Operação Paget foi aberta em 2004, analisando 175 teorias de conspiração relacionadas ao acidente. O objetivo era examinar cada denúncia com rigor e apresentar conclusões baseadas em evidências verificáveis. Depoimentos de testemunhas, familiares e especialistas foram coletados, incluindo relatos de Charles, Mohamed El Fayed e outras fontes relevantes. Cada detalhe do acidente foi revisitado. A trajetória do carro, a velocidade, o comportamento do motorista e a presença dos paparazzis. Apesar do esforço minucioso das investigações, a narrativa oficial permaneceu consistente. Um acidente trágico, resultado de condições adversas e imprudência ao volante, sem intenção criminosa. Mesmo assim, o público continuava dividido. Alguns aceitaram os resultados das investigações, confiando na análise científica e nas provas documentadas.
Outros mantiveram dúvidas, motivados por suspeitas sobre interesses políticos, pressão da mídia ou evidências circunstanciais que pareciam incongruentes. A morte de Diana se tornou, então, não apenas uma tragédia pessoal e global, mas também um caso que suscita debates, revisões e questionamentos até hoje. Enquanto a história oficial tentava esclarecer os fatos, a memória da princesa continuava viva na mente de todos que a conheceram e daqueles que acompanharam sua vida de longe. A tensão entre a verdade documentada e as teorias conspiratórias criavam uma narrativa complexa, que Colin Tee, como confidente e amigo próximo, vivenciava de forma direta, observando como os acontecimentos impactavam não apenas a memória de Diana, mas também a percepção do público sobre toda a tragédia. A investigação e as controvérsias marcaram um novo capítulo na história, mostrando que, mesmo anos após a morte, a vida de Diana continuava a influenciar e a mobilizar pessoas em todo o mundo. Essa tensão prepara o cenário para a próxima etapa da narrativa, explorando a perspectiva íntima de Colin Tee sobre os eventos subsequentes e como ele lidou com o legado da princesa em sua própria vida. Após o acidente em Paris, Colin Tee recebeu uma responsabilidade que jamais imaginou assumir: transportar o corpo de Diana de volta ao Reino Unido. O peso emocional dessa tarefa era enorme, mas ele sabia que precisava agir com precisão e respeito. Cada passo exigia cuidado extremo, desde a preparação do transporte até a comunicação com autoridades e equipe médica. A presença constante da mídia tornava tudo ainda mais complicado, com repórteres e fotógrafos tentando capturar qualquer movimento, tornando o ambiente ainda mais tenso. A logística envolvia contato com hospitais, autoridades francesas e representantes do governo britânico. Colin trabalhou em conjunto com a equipe do hospital em Paris, liderada pelo Dr. Moncharf, que havia atendido Diana nos momentos finais. Observou de perto a dedicação e a competência dos profissionais, mas também sentiu a atmosfera carregada de urgência e tristeza. A equipe médica demonstrou respeito absoluto pelo corpo da princesa, ajudando Colin a manter a dignidade e serenidade necessárias em meio à situação traumática. Durante esse período, Colin contou com o apoio fundamental de sua esposa. A presença dela ofereceu conforto emocional e ajudou a aliviar parte do estresse intenso que acompanhava cada decisão. Além disso, um adido militar designado pelo governo britânico colaborou com detalhes logísticos, garantindo que o transporte do corpo fosse feito com segurança e de forma organizada. A coordenação entre equipes francesas e britânicas exigia paciência e atenção a cada detalhe, desde documentos legais até autorizações de voo, tudo sob o olhar atento da imprensa. Mesmo com a pressão extrema, Colin manteve o foco em um objetivo claro: garantir que Diana fosse transportada com dignidade, respeitando sua memória e o impacto que sua morte havia causado no mundo. Cada gesto, cada cuidado, refletia a amizade e o respeito que sentia por ela. Ao longo do trajeto, enfrentou obstáculos de comunicação e barreiras burocráticas, mas permaneceu firme, ciente de que sua função ia além de uma simples tarefa logística. Tratava-se de honrar a vida de uma pessoa que significava tanto para ele e para milhões de pessoas. O caminho do hospital até o aeroporto foi silencioso e carregado de emoção. Colin recordava mentalmente cada detalhe do percurso, refletindo sobre a fragilidade da vida e a responsabilidade de quem está encarregado de momentos tão delicados. A experiência revelou a intensidade da dor, mas também a importância de manter a compostura e o respeito, mesmo em situações extremas. A logística complexa, a pressão da mídia e o peso emocional se misturavam, criando uma memória que permaneceria com Colin para sempre. Essa experiência demonstrou como a morte de Diana afetou não apenas o público, mas também aqueles que estavam diretamente envolvidos em sua vida e em seu último trajeto. Colin entendeu que sua função exigia equilíbrio entre eficiência e humanidade, e que, mesmo sob muita pressão, era necessário preservar a dignidade da princesa. A responsabilidade cumprida marcou o início de um processo de reflexão pessoal que o acompanharia nos anos seguintes, levando-o a revisitar memórias e sentimentos de forma profunda. O próximo capítulo mergulha nessas reflexões de Colin,
mostrando como ele recorda Diana como pessoa, amiga e princesa, e como a tragédia afetou emocionalmente sua vida, revelando aspectos íntimos que até então eram desconhecidos do público. Colin Chee guardava memórias de Diana que iam além da imagem pública de princesa. Para ele, ela era carismática, calorosa e tinha um senso de humor que iluminava qualquer ambiente. Lembrava de momentos simples, risadas compartilhadas e da maneira como ela fazia com que todos se sentissem especiais. Essas lembranças formavam uma conexão pessoal profunda, que agora se misturava com a dor de sua perda. A morte de Diana impactou Colin tanto pessoal quanto profissionalmente. Ele não apenas perdeu uma amiga querida, mas também passou a carregar a responsabilidade de lidar com especulações e teorias conspiratórias que surgiam a cada reportagem. Cada declaração feita à imprensa precisava ser medida com cuidado, porque a memória de Diana merecia ser protegida, e ele se sentia responsável por preservar sua verdade diante de rumores e acusações sem fundamento. O luto de Colin era contínuo. Mesmo após anos, ele ainda revivia mentalmente a noite do acidente, sentindo o peso da perda como se fosse recente. Cada detalhe do carro, do túnel da Ponte Alma e da fuga dos paparazzi permanecia vívido em sua mente. Dirigir por aquele túnel, lembra ele, era perigoso e difícil. A visibilidade limitada, a pressão da velocidade e o medo constante da perseguição tornavam qualquer trajeto um desafio extremo. Ele compreendia melhor que ninguém o risco que Diana e Dodge enfrentaram naquela noite. Além do perigo físico, havia a tensão emocional. Colin refletia sobre a fragilidade da vida e como momentos rápidos podiam mudar tudo. Para ele, Diana representava mais do que uma amiga. Era uma inspiração, alguém que usava a sua posição para ajudar os outros e se conectar com pessoas comuns. Essa lembrança reforçava sua admiração e a tristeza pela perda. Em suas reflexões, Colin percebia que, mesmo sob a pressão da fama, Diana mantinha humanidade e empatia. Ela se importava genuinamente com aqueles ao seu redor, lembrava nomes de funcionários, enviava mensagens de apoio e mostrava interesse sincero pela vida das pessoas. Ele sentia que sua memória precisava ser preservada de forma fiel, não apenas pelas histórias que contaria, mas pelo impacto emocional que Diana tinha em todos que conheceu. Dirigir pelo túnel novamente em pensamento, Colin revivia a tensão, o medo e a responsabilidade que sentiu naquela noite. Era impossível separar suas memórias da realidade da tragédia. Mas também era impossível esquecer os momentos de alegria, coragem e calor humano que Diana proporcionava. Cada reflexão reforçava a importância de contar sua história, de manter viva a memória de sua amizade e de enfrentar as especulações com verdade e respeito. A experiência de Colin mostrava que a vida de Diana deixava lições além da realeza e da fama. Ela inspirava cuidado, coragem e humanidade. Suas memórias pessoais se tornavam parte de um legado que precisava ser lembrado com fidelidade. E assim, a narrativa segue, preparando o leitor para conhecer detalhes inéditos sobre a amizade, os segredos e as experiências únicas que Colin viveu ao lado da princesa. A noite do acidente em Paris colocou a equipe médica em uma situação de extrema pressão. O carro que levava Diana, Dodi Fayet e seus acompanhantes sofreu um impacto devastador no túnel da Ponte da Alma. Ao chegar ao hospital, os médicos encontraram uma paciente em estado crítico, com múltiplos traumas que exigiam respostas rápidas e precisas. Dr. Monf e sua equipe dedicaram-se imediatamente, utilizando todos os procedimentos de emergência disponíveis e equipamentos avançados, numa tentativa de salvar a vida da princesa. A equipe trabalhou de forma coordenada, com cada profissional assumindo funções específicas. Um monitorava sinais vitais, outro aplicava medicações, enquanto outros avaliavam fraturas e lesões internas. O ritmo era intenso, cada segundo contava, e o hospital se transformou em um ambiente de tensão máxima. Mesmo com toda a experiência e tecnologia, a gravidade do acidente limitava as possibilidades de sucesso. A situação exigia decisões rápidas, muitas vezes diante de cenários críticos em que a chance de sobrevivência diminuía a cada minuto. Colin
presente de forma indireta enquanto acompanhava os processos logísticos, observava o esforço da equipe. Ele percebeu a dedicação extrema de cada médico, enfermeiro e técnico. Não se tratava apenas de cumprir protocolos, mas de colocar todo o conhecimento e humanidade em ação para tentar preservar a vida de uma amiga muito querida. Cada gesto, cada tentativa de intervenção refletia o compromisso de salvar a vida, mesmo quando a situação parecia impossível. Apesar da dedicação, os resultados eram limitados. Diana sofrera ferimentos graves demais para que qualquer intervenção pudesse reverter a situação. Quando a princesa foi declarada morta, a equipe médica enfrentou não apenas o peso da tragédia, mas também a pressão pública e a crítica intensa da mídia. Jornalistas e comentaristas questionaram procedimentos, decisões e protocolos, muitas vezes sem conhecimento técnico suficiente, aumentando a tensão sobre profissionais que haviam feito o máximo dentro das condições possíveis. O cenário mostrava que, mesmo com recursos avançados, competência e vontade de salvar vidas, existem limites diante de acidentes graves. A experiência reforçou a fragilidade da vida e a complexidade de situações de emergência em que tempo, equipamento e condição física da vítima determinam resultados. Para Colin, o que ficou registrado não foi apenas o esforço heróico da equipe, mas também o impacto emocional de testemunhar uma tentativa de salvar Diana que terminou de forma trágica. A dedicação e humanidade demonstradas pelos médicos ficaram como uma lembrança de que, mesmo em situações impossíveis, é possível agir com profissionalismo e respeito. Essa memória acompanhava Colin em suas reflexões, mostrando a importância de reconhecer o esforço alheio e a complexidade de eventos que moldam tragédias globais. O capítulo seguinte mergulha na persistência de teorias de conspiração, revelando como, mesmo anos depois, surgiram alegações sobre assassinato, relações familiares e especulações midiáticas que desafiaram investigações oficiais e alimentaram a desconfiança pública. Mesmo após as investigações oficiais concluírem que a morte de Diana e Dodi Fayed foi um acidente, diversas teorias de conspiração continuaram a circular. Algumas alegações sugeriam que o acidente teria sido planejado intencionalmente, envolvendo membros da família real britânica ou pessoas próximas. Uma das especulações mais comentadas envolvia a possibilidade de Diana estar grávida e de seu relacionamento com Dodi Fayed, levantando questionamentos sobre interesses e motivações ocultas. Mohammed Al-Fayed, pai de Dodi, foi uma das figuras mais enfáticas na divulgação dessas teorias. Ele acusou diretamente o príncipe Philip, o príncipe Charles e até Lady Sarah Mascour-Cudwell, irmã de Diana, de participação em um suposto plano para eliminar o casal. Essas alegações ganharam força em publicações como a Executive Intelligence Review, que disseminaram teorias sem evidências conclusivas e se propagaram rapidamente na mídia internacional, alimentando dúvidas e controvérsias por anos. Apesar da ampla cobertura, muitas dessas teorias foram contestadas por investigações detalhadas. Análises de imagens de CCTV, exames forenses, depoimentos de testemunhas e avaliações médicas foram utilizadas para refutar alegações de assassinato. A Operação Paget, conduzida pelo governo britânico, examinou dezenas de suspeitas, incluindo relatos de conspirações envolvendo a família real, e concluiu que não havia evidências de crime planejado. O relatório detalhou fatores que contribuíram para o acidente, como a alta dinosidade, a tentativa de escapar da mídia e falhas no cinto de segurança, consolidando a narrativa de tragédia acidental. Para Colin, lidar com essas teorias era um desafio adicional. Como amigo próximo e confidente de Diana, ele sentia a necessidade de proteger sua memória da distorção e da especulação. Cada nova manchete, cada entrevista ou publicação sobre supostos planos secretos gerava tensão e aumentava a responsabilidade que carregava. Além de lidar com a dor pessoal, era necessário equilibrar a narrativa pública e preservar fatos verificáveis sem alimentar rumores infundados. O impacto das teorias conspiratórias demonstrava como a morte de Diana ultrapassou o âmbito pessoal e familiar, tornando-se um fenômeno cultural global.
Elas revelavam o desejo de encontrar explicações complexas para eventos trágicos e a dificuldade de aceitar que uma vida tão intensa pudesse terminar de forma repentina. Mesmo diante de especulações e controvérsias, a verdade documentada permanecia clara. Diana e Dodi Fayed morreram em um acidente, e todas as evidências apontavam para circunstâncias trágicas e não criminosas. No entanto, a persistência dessas teorias continuou a moldar a percepção pública, mostrando que, mesmo anos depois, a morte da princesa ainda provocava debates, questionamentos e reflexões sobre poder, fama e vulnerabilidade. A história agora avança para revelar a perspectiva íntima de Colin sobre os últimos momentos de Diana, o impacto emocional na sua vida e como ele finalmente decidiu quebrar o silêncio, compartilhando detalhes que poucos conheciam. Nos meses que antecederam o acidente, Diana enfrentava um momento delicado em sua vida pessoal. Apesar de estar próxima de Dodi Fayed, ela não tinha planos de anunciar um noivado ou assumir um compromisso sério. Conversas com amigos próximos e familiares indicavam que a princesa refletia profundamente sobre suas escolhas amorosas e não desejava pressa em formalizar relacionamentos. Havia uma hesitação clara em se comprometer novamente, fruto de experiências passadas e da complexidade de viver sob intensa atenção pública. Testemunhos de pessoas que conviveram de perto com Diana reforçam essa perspectiva. Seu mordomo relatava observações sobre sua preocupação em manter a independência e evitar decisões precipitadas. Uma amiga próxima mencionava como Diana valorizava momentos de intimidade e liberdade, sem sentir a necessidade de assumir compromissos formais para ser feliz. Além disso, sua conselheira espiritual destacava a importância que Diana dava à reflexão pessoal, à análise de sentimentos e à compreensão das consequências de cada decisão. As especulações sobre uma possível gravidez de Diana foram desmentidas por evidências médicas. Exames confirmaram que não havia gestação, eliminando rumores que circularam intensamente na mídia e alimentaram teorias conspiratórias. Mesmo com boatos persistentes, os registros médicos e os relatos de pessoas próximas mostravam que Diana não se encontrava em uma situação de comprometimento emocional ou físico que justificasse tais suposições. A hesitação de Diana não significava desinteresse em relacionamentos, mas sim cautela. Ela buscava equilíbrio entre sua vida pessoal e pública, entendendo que decisões precipitadas poderiam ter impactos profundos, tanto emocionalmente quanto socialmente. Seus amigos e conselheiros reconheciam a inteligência emocional da princesa e sua capacidade de avaliar riscos, especialmente diante da pressão constante da imprensa e do público. Colin T., que estava próximo dela, entendia essa perspectiva. Ele percebeu que Diana agia de maneira consciente e ponderada, mesmo em meio a emoções intensas. A postura da princesa refletia não apenas prudência, mas também o cuidado em proteger sua própria integridade e a memória de seus relacionamentos. Essa consciência, no entanto, não diminuiu o risco que ela enfrentava em sua vida cotidiana, marcada por atenção incessante e perigos imprevistos, como a perseguição de paparazzi, que culminou na tragédia. O estado emocional de Diana, combinado com sua decisão de não se comprometer, revela uma faceta íntima e humana da princesa. Ela não era apenas uma figura pública, mas alguém que buscava viver suas escolhas com consciência, mesmo em um contexto de fama intensa e expectativas sociais elevadas. A compreensão de suas decisões pessoais ajuda a esclarecer rumores infundados e a humanizar sua história, mostrando que por trás da realeza havia sentimentos, medos e reflexões profundas. Enquanto o mundo continuava a relembrar sua morte e especular sobre sua vida, o próximo capítulo se dedica ao legado que Diana deixou, mostrando como a sua memória permanece viva, inspirando ações humanitárias e tocando gerações mesmo após sua partida prematura. O legado de Diana transcende sua vida e seu papel na realeza. Em 2021, quase 24 anos após sua morte, foi inaugurada uma estátua em sua homenagem no Sunken Garden do Palácio de Kensington. A obra, fruto de uma iniciativa de seus filhos, William e Harry, representa não apenas a memória da mãe, mas também celebra sua humanidade, coragem e impacto duradouro no mundo. O memorial se tornou um ponto de referência para admiradores e turistas, sendo local de reflexão e tributo. Diana é lembrada por sua dedicação a causas humanitárias. Durante sua vida, ela apoiou diversas instituições voltadas à saúde, crianças e pessoas vulneráveis, demonstrando empatia genuína e comprometimento social.
Essa atuação contribuiu para moldar sua imagem como uma princesa acessível e próxima das pessoas comuns, fortalecendo seu vínculo com o público e tornando seu legado ainda mais significativo. O memorial não apenas homenageia a princesa, mas também celebra sua capacidade de inspirar. William e Harry, ao inaugurarem a estátua, ressaltaram como o exemplo da mãe influenciou suas vidas, ensinando valores de compaixão, generosidade e coragem. A memória de Diana continua viva em projetos, benefícios e iniciativas sociais que levam seu nome e seus ideais adiante, garantindo que sua influência se estenda muito além da realeza. Para aqueles que conviveram de perto com Diana, como Colin T., o legado é sentido de forma pessoal e emocional. Ele lembra de sua amizade, do caráter caloroso e da dedicação que ela demonstrava diariamente. Cada gesto, cada sorriso e cada demonstração de cuidado permanecem como lembranças vívidas, que reforçam a importância de preservar sua história com fidelidade. Além do impacto direto em ações humanitárias, a memória de Diana influencia a sociedade de maneira mais ampla. Ela se tornou símbolo de empatia, coragem e autenticidade, mostrando que mesmo pessoas inseridas em contextos de poder podem manter humanidade e compaixão. Sua vida inspira reflexões sobre responsabilidade, cuidado com o próximo e a importância de agir de forma consciente, valores que permanecem relevantes em qualquer época. O Sunken Garden se tornou um espaço de conexão com essa memória. Visitantes deixam flores, cartas e pequenos tributos, reforçando o vínculo afetivo que Diana mantém com o público. A estátua representa mais do que uma homenagem física. É um lembrete de que sua influência e suas ações continuam a tocar vidas, lembrando a todos que a vida pode ser curta, mas impactante quando dedicada aos outros. O legado de Diana demonstra que sua história não termina com sua morte. Sua vida, suas escolhas e sua capacidade de se conectar com as pessoas permanecem como referência, inspirando gerações e ensinando que o verdadeiro impacto é medido pela diferença que se faz na vida dos outros. A memória da princesa segue viva, e a narrativa de Colin, como confidente, ajuda a manter essa história humana, íntima e verdadeira para sempre. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado de ouvir o que o motorista da princesa Diana revelou. Não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou e ativar o sininho para receber todas as notificações do canal.